aí. Agora sim. Agora esta chamada está Bora sendo lá. gravada. Ouviram, né? Então, seguimos. Alguns avisos, então, que eu gosto de compartilhar e que eu gosto de falar, comentar com vocês, tá? O primeiro deles é câmera aberta, gente. Quem tem a câmera aberta, significa que está aqui dentro, né? Está focada aqui com a gente, está prestando atenção na aula, está ouvindo o que a gente está falando, não está disperso com o celular na mão ou olhando o Instagram, enfim, está aqui focado junto com nós para aprender, para extrair o máximo de conhecimento possível. Gosto também de dizer que encontro meu, conversa, é uma aula minha, não é uma aula propriamente dita, tá? Ela é uma conversa. Então, se quiser perguntar alguma coisa, levanta a mão. Se quiser comentar no chat, comenta. Fica bem à vontade para compartilhar, para ser uma troca genuína mesmo desse momento, que é o momento de aprendizado e de imersão. Também gosto de dizer que, por ser um momento de aprendizado, é importante que se tenha papel e caneta na mão para que você possa anotar os maiores insights que você tiver dessa aula, desse encontro, para que você possa aplicar no seu dia a dia, seja na sua empresa, seja na sua marca de moda, mesmo que você esteja começando ou que você já tenha uma marca consolidada. Tudo que eu falo aqui é de uma experiência de 20 anos trabalhando na área, tá? Então, tudo que eu trato dentro das entrelinhas da moda são os bastidores, são os momentos, são insights que me ocorrem durante que já ocorreram e que me ocorrem durante os atendimentos que eu faço com os meus consultorados, com as marcas que eu atendo, tá? Então, avisos e recados dados, partimos para a nossa aula de fato, tá? Primeiro, o objetivo dessa aula, com o tema do desenho ao molde, como funciona realmente o backstage por trás de uma peça técnica, de um desenvolvimento de um diamante, da extração de um diamante de moda, é porque o setor da moda, ele é de fato um setor muito dinâmico e muito complexo. Embora as pessoas acreditem e pensem que é fácil trabalhar com moda, na verdade não é algo muito difícil trabalhar com moda. E que vai envolver muitas etapas, muitas atividades, até que o produto esteja pronto. Não é só cortar e montar o produto, né? Cortar, fazer um molde e mandar para a costureira, como a maioria que começa a empreender na moda acredita que seja. Para garantir que um produto tenha qualidade, para que um produto tenha eficiência e que atenda às necessidades do nosso consumidor e que principalmente seja competitivo nesse universo que é tão cheio de expectativas, é fundamental que nós conheçamos os processos que envolvem o desenvolvimento de um produto e que esses processos estejam extremamente estruturados, bem estruturados e organizados dentro da cadeia produtiva. E é nisso que a gente vai trabalhar nessa aula. Nós vamos ver quais são esses processos, os principais processos que compõem essa cadeia produtiva e as etapas que estão dentro de cada um desses processos, para que vocês possam implementar dentro da sua construção, dentro da sua marca, dentro da sua coleção. Para quem está aqui pela primeira vez, eu nem me apresentei. Eu sou Fernanda Ferraza, eu sou modelista digital, estrategista de produto e eu atuo na área da moda há 20 anos. Então, eu comecei a minha carreira lá em 2006, bem dizer, final de 2005, início de 2006, e comecei dentro do chão de fábrica, tá? Eu estava lá no corte, no primeiro processo de produção, de fato, né, do chão de fábrica. Eu trabalhava no encaixe, no CAD, eu era cadista. Depois eu parti para a parte de modelagem, tive a oportunidade de trabalhar com estilista direto, nessa empresa era uma empresa de lingerie. Fiz um curso e uma especialização em corte e modelagem industrial, costura, corte e modelagem industrial pelo Senai. Entrei na faculdade, me formei com áurea acadêmica e durante esses processos eu fui trabalhando. Boa noite, Simone. Eu fui trabalhando dentro do setor de desenvolvimento. Olá, Tudo bom, Simone? tudo bem? Tudo certo.
Eu estou me apresentando, já teve um início de aula aqui, Simone, mas acredito que a principal parte você ainda não perdeu, tá? Que bom. E aí, dentro da cadeia, dentro da indústria, eu trabalhei principalmente dentro do desenvolvimento técnico. Porém, como eu nasci em chão de fábrica e me apaixonei pela parte técnica da moda e não pela parte criativa, eu consegui absorver um olhar 360 dentro da indústria. E o que eu digo que é isso? Eu nunca fui uma funcionária que eu fui contratada para desempenhar tal função e aqui eu ficarei. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma funcionária, uma colaboradora que estava presente e queria estar presente, auxiliando em todos os setores dentro da indústria. Então, eu participei de desenvolvimento técnico, modelagem, corte, costura, produção, acabamento. Participei de PCP, então eu entendi como funcionava, desde a compra de matéria-prima, cadastro de produto, o que precisa ter, o que não precisa ter, ficha técnica, ficha de produção, como mandar para a produção, como conversar com o fornecedor, como conversar com um terceirizado, né, alguém que produz, que costura, que, enfim, um terceirizado, uma facção, uma oficina de costura. Depois eu também trabalhei no setor criativo mesmo, auxiliando a estilista, trabalhando como assistente de estilo, desenvolvendo ficha técnica, desenvolvendo ficha descritiva do produto, passando para as outras modelistas qual era a ideia desse produto, por eu ter um conhecimento técnico, entender de produção, entender de costura, facilitava essa comunicação. Então, nós conseguimos desenvolver um produto que já se agilizasse dentro do processo, dentro da produção, e que ficasse viável em questão de custo e planejamento, né, para a venda. Então, ele saía praticamente assim, o mais redondo possível para pilotagem, em função desse conhecimento técnico. Aí, ali, em meados de 2020, bem na pandemia, acho que foi o boom para todo mundo, eu estava dentro da indústria ainda, e eu estava, recém havia sido mãe, né, mãe de primeira viagem, e quem aqui é mãe, talvez vá me entender. A maternidade muda a nossa vida por completo, inclusive a nossa mentalidade. Então, eu fazia, em média, 60 quilômetros por dia, porque eu trabalhava em outra cidade, uma cidade vizinha da minha, e eu decidi que eu não queria mais ficar dentro da indústria, e eu queria aplicar todo esse meu conhecimento, toda essa minha bagagem, no meu próprio negócio. Então, eu fundei o estúdio, hoje o Fernanda Ferraz, estúdio de moda, onde eu atuo, participo e entrego metodologia, consultoria e desenvolvimento técnico para as empresas, para as marcas que me procuram. Então, esse é um pouquinho do que eu trabalhei já durante esse tempo todo, trabalhando com modas, que são 20 anos, tá? E agora, gente, bora, né? Pegar o papel e caneta na mão, que a gente vai começar a falar sobre realmente o que é um desenvolvimento de moda, as etapas, enfim, dos processos que fazem parte. Tudo certo até aqui? Deu para entender um pouquinho? Simone, você que entrou depois, eu gosto sempre que isso não é um encontro, uma aula, tá? Ela é uma conversa aberta. Então, se você sentir a necessidade de abrir o microfone, erguer a mão para perguntar, para falar, tá? A gente está aqui para isso, tá? Fica bem à vontade. Bora lá, então. Primeiro ponto importante, tá? Toda coleção de moda, ela vai nascer de uma ideia. Ela nasce de um objetivo, que é atender o nosso consumidor final, atender o nosso público-alvo. Dentro dessa ideia, nós teremos produtos que precisam passar por uma jornada, passar por processos, por etapas que ninguém mostra no Instagram. Não é verdade? Ninguém mostra o BO da costureira. Ninguém mostra os perrengues para aprovar um produto. Ninguém mostra o fornecedor que atrasa na entrega do tecido. Ou ninguém mostra aquele corte que encolheu o tecido lá e que faltou material para cortar o viés da alça do vestido. Ninguém mostra isso, né?
A gente mostra no Instagram sempre a primosidade, né? O diamante lapidado, que eu digo, diamante polido, o produto pronto. Essas etapas, esses processos que fazem parte são o que constroem uma marca de moda de verdade. São o que constrói os pilares, os valores de uma marca. São os colaboradores que estão por trás, são as pessoas envolvidas, sejam colaboradores hoje. Essa palavra ficou tão forte porque existem pessoas que atuam na nossa marca, externas, e que não estão em regime de CLT conosco. Então, eles são colaboradores. Todos eles fazem parte da construção da nossa marca, da construção do nosso propósito, da construção do nosso produto e também da representação dos valores da nossa marca para o nosso consumidor final. Então, isso é o que compõe uma coleção, é o que compõe uma marca e é de onde surge a nossa ideia principal, o nosso foco principal, qual é o propósito da nossa marca. Esse é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar. E dentro desses 20 anos atuando com moda, só tomar um golinho d'água. Dentro desses 20 anos trabalhando com moda, o que eu observei e o que eu pude perceber dentro da cadeia produtiva, tá? São 13 os processos que fazem parte de um desenvolvimento de um produto, de a criação de um produto. E eu gosto sempre de trazer a analogia que a construção de uma marca, a construção de um produto de moda, ele é como um edifício. Por que eu digo que é como um edifício? Porque um edifício, a gente começa ele por uma planta, por uma ideia. E a gente cria ele com um objetivo. Só que se a gente não entender que um edifício, né, precisa primeiro fazer o desenho da planta, entender o terreno, entender quais são as dificuldades que nós vamos ter nesse terreno, entender que desse edifício a gente precisa comprar material, precisa entender qual é o cimento apropriado, qual é o tijolo, quem vai ser o profissional responsável por cada etapa. Sem isso estar documentado, a gente não consegue construir produto nenhum. A gente não consegue construir um edifício. Faz sentido ou não faz? Me diz aqui no chat para mim se fez sentido para vocês até aqui. Se está fazendo sentido para vocês. Então, sem essa ficha, sem essa documentação bem estruturada, bem construída, construir um produto ou uma marca de moda, ela vai virar só adivinhação. Ela vou ver se vai dar certo. E eu acho um desperdício a gente envolver tempo, envolver dinheiro, envolver energia por algo que a gente vai ver se vai dar certo. Quantas vezes, né, eu recebo perguntas no meu direct, vale a pena eu investir em tal produto? Por que eu já pergunto de cara, por que você vai investir nesse produto? Você conhece o seu público-alvo? É a primeira coisa, o terreno, né? Você conhece o terreno? Você tem noção de como está, que estrutura a gente vai precisar botar em cima desse terreno? Você vai precisar fazer uma viga com pé direito alto, sei lá. Eu não entendo de arquitetura, tá, gente? Estou aqui falando sobre, mas colocando ideias para vocês pensarem a respeito. Quando a gente faz a construção de um terreno, né, de uma coleção, é isso, a gente tem que pensar nesse terreno, a gente tem que pensar em que material vai ser feito, pensar em quais são as etapas que vão ser construídos e levantados esse edifício, né, vamos primeiro cavar o buraco, vamos agora construir a viga, depois vamos levantar as paredes, vamos rebocar, enfim, são todas as etapas, e dentro da construção de uma confecção, de uma marca de moda também existem elas. A primeira etapa que eu gosto sempre de trazer e que é a que a maioria pensa é a pesquisa. Pesquisa de tendências. É nesta etapa que nós realizamos as pesquisas de tendência de mercado
com base no nosso público-alvo, nas perspectivas da nossa marca, dos nossos valores, da nossa missão, e a gente se inspira, busca essas referências nos desfiles, nas revistas, nas viagens, se alguém aqui faz viagem, né? Em plataformas, a gente busca referências em webinars, a gente busca referências em fóruns, em workshops. Então, dentro dessas pesquisas de tendências, a gente consegue definir cartela de cor, de estampa, de silhueta. A gente encontra os fornecedores de matéria-prima para pré-definição de tecidos, de aviamentos, de quem a gente vai comprar. É também nas pesquisas de tendências que a gente desenvolve o mood board. O mood board é o painel visual da coleção. Ele não é a coleção em si, não é o quadro de coleção. Ele é o painel visual. É o painel onde a gente constrói as referências visuais que nós encontramos, que nós vimos dentro dos nossos desfiles, dentro das revistas, dentro das viagens, enfim, fotografias, a gente traz essas referências. A gente dispõe nesse painel, cartela de cor, tecidos, silhuetas, e desse mood board, desse painel, é que a gente extrai as ideias para a nossa coleção. Então, não é pegar e copiar, pegar uma imagem do Pinterest, salvar numa pasta no computador, mandar enfim, para modelista, para costureira, não sei como é a forma de trabalho de vocês, e achar que isso é uma pesquisa de tendência. Não é. Isso é só uma referência de produto que quer ser feito. E eu já recebi casos, né, de clientes, Fer, eu quero fazer esse produto aqui. Vê nitidamente que é um produto extraído do Pinterest. E ele é exclusivo, porque eu tenho esse produto só. Gente, imagem de internet, onde é acessível a todo mundo, não é exclusivo. Produto exclusivo é produto que você cria na sua marca, voltado para o seu público-alvo, que atende às perspectivas da sua marca. Isso é um produto exclusivo. A gente pode pegar uma imagem de Pinterest e transformar num produto adaptado para a nossa marca, sim. Aí ele vai se tornar exclusivo, porque você modificou ele e colocou ele dentro da sua coleção. Agora, copiar e colar não é produto exclusivo. O produto exclusivo, ele nasce dessa pesquisa de tendências, de todo esse trabalho. Segunda etapa, desenvolvimento da coleção. Primeiro a gente pesquisa, primeiro a gente encontra as referências. Por segundo, a gente desenvolve a coleção. Dentro do desenvolvimento de coleção, então, a gente vai ter a criação dos croquis ou dos desenhos, né, das modificações desse produto, dessas referências para desenvolver os produtos, e a gente transforma isso em um mix de produto ou um quadro, como eu falei, um quadro de coleção. E aí, eu gosto sempre de trabalhar, quando eu estou dando as consultorias e a gente desenvolve de forma estratégica os produtos, eu gosto de trabalhar com a pirâmide de criação e um cronograma de lançamento. O que é isso? O cronograma a gente pega a data de lançamento que a gente tem em mente. Eu quero 20 de março. 20 de março é o meu lançamento. A gente trabalha de 20 de março para trás. Todo o nosso cronograma. Então, o que eu preciso fazer antes de 20 de março? Produção de peças para pré-lançamento, produção de mostruário, dependendo da forma do teu modelo de negócio, né? Então, desenvolvimento de mostruário, desenvolvimento de produção, de pré-produção, enfim, estoque, compra de matéria-prima, produção, corte, enfim, a gente vai trabalhando todas as etapas da frente para trás, para conseguir desenvolver e ter a coleção pronta a tempo. E dentro da pirâmide de criação, eu gosto de trabalhar com a pirâmide de 60, 30, 10. O que é isso? A base da pirâmide, base da nossa coleção, a gente vai desenvolver 60% de produtos básicos, ou seja, nosso carro-chefe.
A minha marca é conhecida por desenvolver vestidos tubim. Então, os meus básicos vão ser vestidos tubim. A minha marca é conhecida por fazer camisetas bem feitas, t-shirts bem feitas. Então, os meus produtos básicos são t-shirts. Ou o meu básico, que eu tenho sempre na minha, toda estação, toda coleção, eu tenho são calças. Calças pantalona. Um dos meus básicos são calças pantalonas. Então, o básico da Fernanda é diferente do básico da Simone, que é diferente do básico da Daliane, que é diferente do básico do Marcelo, que é diferente do básico da Patrícia. É diferente. Cada marca tem os seus produtos básicos. 30% são produtos de tendência. O que são produtos de tendência? São produtos que são fortes na coleção e que vão permanecer em pelo menos mais uma ou duas coleções. Então, são produtos que vão ter início, pico, declive. São produtos que vão ter vida útil. Básicos são produtos que têm sempre linha reta. Imaginem este gráfico, tá? Tendência sobe e finaliza. E 10% são produtos de vanguarda. O que são produtos de vanguarda? São produtos que são apostas da nossa marca. Apostas da minha marca. Então, se eu fizer uma coleção de 10 peças, uma peça... Sabe qual é o... Eita, que agora entrou um vídeo aqui. 10 peças, uma peça tem que ser um produto de aposta minha, da minha marca. Então, é um vestido muito diferente. É um tecido que eu nunca usei na minha coleção e agora eu vou colocar ele na coleção. É uma modelagem que eu nunca testei e eu vou querer colocar. É um tipo de produto. Eu nunca coloquei casacos na minha coleção. Agora eu vou lançar um casaco na minha coleção. Então, é esses 10%, tá? É um produto que é uma aposta sua, da sua marca de lançamento. É uma, vamos colocar assim, uma novidade. Fez sentido até aqui? Simon, eu vou te pedir para te... Isso, por favor. Obrigada. Terceiro ponto, desenvolvimento da ficha de criação. O que é a ficha de criação? A ficha de criação é a ficha de protótipo. Ela não é a ficha técnica. A ficha técnica, ela é feita depois de produto aprovado. A ficha de criação, ela vai registrar a ideia inicial do teu projeto, a ideia inicial do teu produto. Então, é onde você vai definir acabamento, é onde você vai definir cartela de cor, é onde você vai definir tecido, a proposta, enfim. E aí, nessa ficha, eu gosto sempre de ressaltar, é importante você pecar pelo excesso de informação do que pela falta dele. Porque pelo excesso, todo mundo que vai estar envolvido, modelista, estilista, pilotista, vai estar sabendo o que é para ser feito no produto. Se você falta informação, a modelista já fica com dúvida, a peça piloto já vai com defeito, já vai com uma falta de algum ponto lá na frente, pilotista não vai entender o que está sendo pensado, costureira muito menos. Então, peque pelo excesso e não pela falta dele. É um processo, é um procedimento que eu faço aqui nas criações de produto, aqui no estúdio, e que resulta em pelo menos uns 20% a menos de retrabalho na hora de execução de um projeto. Porque eu converso com a estilista me passa fielmente todas as características, tudo que ela precisa, e quando eu vou passar para a pilotista, ela já tem explicação completa do que vai ser feito, do que vai ser desenvolvido, e ela executa com primor, assim, com um preciosismo que não tem igual. O produto sai praticamente aprovado. Quarto processo é a criação da modelagem. Aí sim, feita a ficha descritiva, eu gosto de fazer sempre junto, né, com a modelista, a ficha descritiva desse produto, a gente parte para a criação da modelagem. Essa modelagem, ela é feita a partir e com base na ficha de criação.
E a gente faz ela sempre primeiro no tamanho base. Depois a gente faz a graduação de tamanhos. Depois de produto aprovado, a gente faz a graduação de tamanhos. O que é importante ressaltar? Aqui nós temos a modelagem no papel e a modelagem digital. A modelagem no papel funciona e sempre vai funcionar, não sou contra a modelagem no papel, mas a modelagem digital hoje ela é o principal fio condutor na redução de tempo, economia de tempo, até 70% do tempo a gente reduz desenvolvendo a modelagem no digital, em desenvolvimento do produto. Ela economiza até 15% de matéria-prima e mão de obra, porque você tem mais agilidade na hora do infesto, você tem mais agilidade na hora do corte, mais precisão, e matéria-prima, 13% é bastante. Imagine um vestido, né? Economizar, se vai consumir 1 metro, economizar 13 centímetros por vestido. É bastante lá no final. Quantos vestidos você consegue fazer a mais? Então, esse é o grande diferencial da modelagem digital. E para se tornar competitivo, principalmente se é marca pequena, é importante ter a modelagem já se estruturar de forma grande, pensar na modelagem digital como uma opção de diferencial no seu produto. Quinto passo, então, é a pilotagem. Feita a modelagem, nós partimos para a pilotagem. E aí, na pilotagem, é o processo onde a gente vai desenvolver os moldes, né, que vão ser cortados, que vão ser produzidos a primeira peça. É na pilotagem que a gente analisa os ajustes, o caimento, se tem possíveis modificações para ser feitas. Eu sou contra, e aí é um posicionamento pessoal, de que nenhum produto se aprova de primeira. E não se aprova de primeiro não é porque a modelista não é boa. A modelista pode ser a melhor do mundo. Mas se você aprova o seu produto de primeira, ou você não quer fazer uma segunda piloto, você está negligenciando o potencial comercial desse seu produto. O que é isso? Lá na frente, quando chegar lá no público-alvo, quando chegar no mercado, na venda mesmo, na vitrine, quando o cliente for provar que nós temos vários corpos, pode ser que ele esteja apertando um pouco no ombro, não esteja no ombro no lugar, ou esteja aqui, quando a gente faz esse movimento, né, incomodando, falta costado. Pode ser que o comprimento não tenha ficado adequado. Por N motivos, produtos acabam ficando parados no estoque, sem venda, ou devolvidos pelo consumidor, porque não vestiram bem. E por não vestir bem, não foi porque a modelista não era boa, era porque o produto foi negligenciado na hora da aprovação. Então, eu gosto sempre de ressaltar para os meus clientes: PEC ou interprete a perda, esse investimento, em 1, 2 ou 3 pilotos, do que perder uma produção inteira, ou perder venda, ou perder com o estoque parado, porque o cliente devolveu, chegou lá na loja, o cliente devolveu todos os produtos, não vestiu bem. É melhor você investir em 1, 2 pilotos do que ter uma produção inteira, sei lá, de 30, 50 peças perdidas de venda porque não tá bom o produto. Tá? Então, essa é a quinta etapa. Sexta etapa é a graduação. Então, depois que nós fizemos a modelagem, pilotagem, a gente parte para a graduação. E a graduação nada mais é que a ampliação e a redução da grade de tamanhos. Então, a gente faz um tamanho M, por exemplo, um molde base, né? Aí você diminui para o P e aumenta G, GG, enfim, a grade que você precisa para a venda depois do seu produto. Sétimo passo, ficha técnica. Aí sim a gente entra na parte de ficha técnica. A ficha técnica, ela vai ser a certidão de nascimento desse produto. É onde a gente validou ele, onde a gente botou ele realmente para jogo, colocou para corte, para produção, para acabamento. A ficha técnica é o momento em que vai conter todas as informações relevantes para todos os processos que fazem parte da cadeia produtiva. Cada modelo,
cada produto vai ter a sua ficha técnica, sua própria ficha técnica. Não é uma ficha técnica para coleção. É uma ficha técnica para cada produto. Então, se eu tiver 3 blusas, são 3 fichas técnicas. Se eu tiver 4 vestidos, 4 fichas técnicas. Cada produto tem a sua própria ficha técnica. E é nela que a gente vai ter consumos de matéria-prima, seja tecido, aviamento. É nela que a gente vai ter tabela de medidas dos produtos. É nela que a gente vai ter desenho técnico, informações de costura. É nela que nós vamos ter as variantes de cor. É nela que a gente vai ter sequência operacional, tempo de produção. É nela que a gente vai ter informações de venda, um histórico, né, de vendas que teve esse produto, para a gente conseguir depois analisar se faz sentido ter pesquisa, né, reformular ele para uma próxima coleção ou mantê-lo na coleção da maneira como está, entender qual foi o ciclo de vida dele, né, onde ele começou, teve seu ápice, onde ele terminou. Então, a ficha técnica é para tudo isso. Depois da ficha técnica, a gente parte para o PCP, Planejamento de Risco e Corte. Então, aqui a gente vai ter 2 tipos de produção, tá? A produção puxada, que é baseada nas vendas, e a produção empurrada, que é baseada na estimativa de vendas. Então, dentro do planejamento de risco e de corte, a gente vai ter os modelos que nós vamos querer cortar, a quantidade de peças que nós vamos fazer por produto e o tempo que se leva para esse produto ficar executado, pronto para venda, lá na expedição ou dentro do estoque, tá? Então, o que é a produção puxada? É a produção que vai ser baseada na venda, feita por pedidos. Então, eu vendi 2 tamanhos peso do vestido XPTO, eu vou fazer 2 tamanhos peso do produto XPTO. Quando é empurrada, a gente produz uma quantidade, e a maioria trabalha com a produção empurrada, tá? Quando a gente trabalha por produção puxada, normalmente são malharias, que precisam antecipar a produção para conseguir entregar num período certo, num período de venda, né? A maioria das confecções trabalha com produção empurrada. Então, a produção empurrada, ela vai se basear na estimativa de venda. Eu imagino vender 50 peças desse produto dentro da grade. E aí a gente distribui a grade de tamanhos dentro desses 50 produtos que vão ser produzidos. Ou eu comprei um rolo de determinado tecido, eu vou produzir todo esse rolo. Quantas peças eu vou conseguir fazer? Então, é dessa forma que funciona. A nona etapa desse planejamento vai ser o risco do corte ou o mapa de corte. Então, vai ser lá, de fato, lá na produção, o que o planejamento determinou, o corte vai fazer. E aí é enviado para esse corte de forma impressa, né, ou de forma digital, ou feito em festo, que a gente vai ver mais para frente, o infesto manual, o infesto automático, tá? Então, o risco de corte é a grade de tamanhos que precisa ser cortado para ser mandado para produção. A 10ª etapa, então, que é o corte e a separação, e aqui entram 2 pontos muito importantes. O corte, a gente faz os infestos. Esse infesto, ele pode ser um infesto de corte manual, então, se infesta as folhas de tecido, né? Bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folhas de tecido. Se risca com molde manual em cima desse tecido e se corta de forma manual. Existe o infesto e corte automático, que é uma infestadeira, vai infestando as folhas de tecido, com o ser humano apenas acompanhando, e aí ela vem com uma máquina de corte que faz a leitura dentro do sistema e corta esse tecido, só com o ser humano acompanhando. Infesto e corte automático. E existe também, que aqui, que eu acabei não colocando, o infesto e corte híbrido. Infesto e corte híbrido. Que é o quê? Faz o infesto manual com o ser humano, folhas pareadas ou folhas ímpares. Tô só ajeitando aqui o carro. Folhas pareadas ou folhas ímpares. Se estende uma folha de papel impressa com um mapa de corte impresso e se corta de forma manual.
Então, esse mapa de corte impresso, a gente faz dentro do sistema CAD, imprime numa impressora plotter e corta depois manualmente, tá? E dentro da separação é o quê? Pegar lá o que foi cortado, né? A gente coloca PMG, tudo no mesmo mapa de corte, separa os tamanhos e distribui o que vai para produção, o que vai para beneficiamento. O que é beneficiamento? Bordado, estamparia, enfim, uma pré-preparação. Eu preciso passar um picô no determinado ponto para depois e para produção. Então, existe toda essa parte também que acontece aqui na separação dentro do corte, tá? 11ª etapa é montagem ou produção de fato. Então, separou, mandou para o beneficiamento, recebeu, vai para montagem, vai para produção. E aqui a gente vai ter várias máquinas que não é o principal foco dessa aula, tá? Então, a gente vai ter máquina reta, máquina overlock, máquina caseadeira, botoneira, flat, máquina de braço, máquina de pesponto, máquina de aplicar bolso. Existe uma variedade de máquina aqui dentro da montagem, dentro da produção, que a gente pode estar falando numa outra aula se for de interesse mútuo de todos que estão aqui, tá? Ou para quem está vendo depois assistindo essa aula no gravado. Até aqui, tá fazendo sentido para quem está online? Manda aqui para mim no chat, para a gente conversar um pouquinho e a gente entender se faz sentido para vocês ou não. Daliane que ouve, que está aí e está presente, se fizer sentido, me fale. Tá certo. Vamos seguindo. Proposta é 1 hora de aula, tá, gente? Acabamento e revisão. Feita a montagem das peças, feita a execução desse produto, a gente vai para acabamento e revisão. Acabamento, que eu considero botão, limpeza, aplicação de um strass, aplicação de uma pérola, aplicação de um silk, né, de uma etiqueta, enfim, isso é acabamento. E revisão é a revisão do produto, se está tudo alinhado, se dentro das medidas, se estão com todos os acabamentos, se o botão foi colocado certo, se não está caindo nenhum botão, se precisa ir para a passadoria, né, é nesse momento aqui. 13º e último processo é a expedição ou o estoque, tá? Então, é onde a gente vai armazenar e depois vai estar distribuindo essas peças prontas para a venda, de fato. E aí, gente, fez sentido para vocês até aqui os processos que envolvem a cadeia produtiva de uma coleção de moda? Perfeito, perfeito. Ok. Bom, como que a gente faz esse controle de todos esses processos? Fernanda, meu Deus, eu nunca imaginei que era tudo esses processos que existiam dentro. E tem alguns outros, tá? Que aqui a gente trouxe mais os principais, os mais importantes. A gente tem um controle que a gente chama de PLM, ou seja, a gestão do ciclo de vida desse produto. A gente centraliza todos esses processos e integra esses processos com as pessoas que fazem parte, que estão envolvidas. É como gerenciar de forma eficiente e centralizada todas as etapas da criação dessa coleção. Então, o ciclo de vida, ou o PLM, né, o Product Lifecycle Management, é o que promove uma comunicação eficiente entre as equipes e cada etapa da criação da coleção. Então, aqui a gente vai ter um lançamento mais rápido e eficaz, uma melhora na qualidade dos produtos, uma aceleração nos resultados da nossa empresa, porque a gente sabe exatamente onde está cada produto e o que precisa ser feito nele. A gente tem uma redução de custos, porque reduz o ruído de comunicação, acelera, né, a questão de ida e volta de um produto, a gente sabe exatamente em que ponto ele se encontra e o que precisa ser feito nele. A gente consegue ter um rastreamento desse produto, está lá com a facção, com a produção tal, com a costureira tal, está na fase de acabamento, então a gente precisa agilizar esse produto, ou está na fase, ainda está na fase de corte. Por que está na fase de corte? Está no beneficiamento. Quando volta? Quando foi? Por que demorou? Por que atrasou? Então, a gente tem toda a centralização desse controle. E o que precisa ter um PLM para se ele funcionar de fato?
ele precisa ter um gerenciamento de dados desse produto, ele precisa ter um cronograma e as tarefas dos responsáveis que precisam ter, principalmente precisa ter colaboração e comunicação entre as partes envolvidas, precisa integrar todos os sistemas que compõem a tua empresa. Ou se você, né, eu tenho só um ateliê. Bom, mas ok, que sistema tu usa para comunicação? Um CRM, uma planilha, um Trello, um Notion, o que você usa? Então, integrar todos esses sistemas, as informações precisam estar centralizadas. A gente tem o gerenciamento de fornecedores, tem o controle de histórico de produtos, relatórios, análises, um dashboard onde a gente consegue extrair toda a comunicação, de forma rápida, né? Qual o percentual de coleção que eu tenho que já está aprovada? Quantos estão reprovados? Quantas peças estão na pilotagem? Qual fase se encontra? Então, a gente consegue tudo isso dentro de um PLM. E aí, quando a gente domina todos esses processos, o que acontece? A gente reduz em tecido, economiza tecido, a gente reduz erros com costureira, a gente acelera um lançamento, a gente não perde venda, a gente não perde em estoque parado, e produto que não foi aprovado. A gente facilita a nossa comunicação com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores. A gente consegue pensar em maneiras de trazer para o nosso consumidor o lançamento, mostrar na nossa vitrine, que é o Instagram ou na nossa loja, os produtos que vão ser pensados. A gente consegue pensar na estrutura de lançamento dessa coleção e não só sair colocando lá a foto e um provador feito de qualquer maneira. Então, a gente consegue economizar recursos, economizar energia, economizar matéria-prima. Então, é isso que acontece quando a gente tem esses processos bem estruturados. E aí, a gente não precisa que esse processo transforme, seja engessado. A gente só precisa de um direcionamento, uma assertividade. E esse processo em si é o que vai transformar cada ideia que a gente construiu lá em cima em um produto que, de fato, vai se tornar uma venda e que vai deixar a gente orgulhoso ou orgulhosa enquanto lançamento da nossa coleção. Que vai dizer assim, cada vez que um produto vender, caiu mais uma venda, fizemos mais uma venda, recebemos um elogio do consumidor, recebemos um elogio da seguidora, olha que lindo esse tecido, olha que tecido assertivo que a gente comprou, que tecido certo, que planejamento bem feito. É isso que vai contar lá no final. Tá, gente? Eu vou abrir espaço agora para dúvidas, perguntas de quem tiver. Se não tiver perguntas, tá tudo certo, tá tudo ok, não tem problema. Se precisar me mandar alguma coisa, pode me mandar no direct do Instagram, quem veio pelo Instagram, a gente vai estar respondendo. E aí fica à vontade. Quem tiver à vontade para fazer pergunta para abrir o microfone, fica à vontade, tá? A gente tem mais uns minutinhos. Incrível, incrível. Muito obrigada, gente. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. Se não tem pergunta, é porque ou a aula foi muito boa e bem explicada, ou porque vocês estão tímidos, mas não tem problema nenhum, tá? Gente, esse foi mais um quadro nas entrelinhas da moda, que ninguém conta nos bastidores que acontecem. Eu me coloco à disposição para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, eu quero me mandar. Nos marquem lá no Instagram, @fernanda.ferraza, para a gente saber que vocês estiveram aqui presentes e poder compartilhar essa experiência com outros seguidores, com outras pessoas e realmente fazer diferença. Mostrar que a moda não é só superficial, é um oceano profundo e que quando a gente mergulha de fato, a gente encontra maravilhas dentro dele. Tá bom? Um beijo, muito obrigada por quem esteve aqui presente e uma boa noite, gente.